Bom, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós estamos estudando Atos de forma expositiva, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós temos caminhado pela palavra do Senhor. Atos capítulo 20. Temos caminhado em todo o livro de Atos, né? E nós estamos estudando o término da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O término da terceira viagem missionária. Nós já estudamos as duas primeiras, nós temos estudado o contexto dessas viagens, os frutos. E Paulo, na aula passada, nós vimos que Paulo estava em Éfeso, ele pregou em Éfeso, e houve uma grande confusão lá por conta daqueles fazedores de ídolos, né? Demétrio, estão lembrados de Demétrio? Fazedores de ídolos que ganhavam dinheiro com a idolatria, né? E nós sabemos que o templo de Diana, ou de Ártemis, dos Efésios, Diana é o nome romano, Ártemis é o nome grego dessa deusa, né? Dessa potestade, e que era um dos grandes templos da antiguidade. Nós vimos que era um templo enorme, né? Aqui para rever aqui com vocês, olha só. Esse templo de Ártemis, ele tinha 130 metros de comprimento, 67 de largura. Imagina um templo nessas dimensões, né? 127 colunas de mármore, com espaços de 1,20 m de cada uma, e 19 metros de altura. Esse templo era um templo gigantesco, né? Era um templo conhecido naquela antiguidade. E Paulo, ele, com o Evangelho, ele era daqueles que transtornavam o mundo. Quando ele chega, por exemplo, em Atenas, eles disseram: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Tal era o poder da mensagem do Evangelho, que confrontava os poderes estabelecidos, que confrontava a mentalidade dominante de então. Então, o poder do Evangelho mexia com as estruturas e confrontava a idolatria. E a fonte de lucro desse homem, ele viu ir pelo ralo, né? Poxa, esse homem aqui, ele está pregando que só há um Deus, não é? E não só nós vamos perder o nosso comércio, que é o comércio da idolatria, como também a própria Diana dos Efésios vai cair em descrédito. O que aconteceu? Né? Eles perseguiram Paulo e fizeram uma assembleia, e houve uma grande confusão, e vocês viram no capítulo 19, no versículo 41, está escrito assim: tendo dito isso, se desfez a assembleia, né? Era uma assembleia tão confusa que eles nem sabiam por que motivo eles estavam ali, né? Tamanha confusão, tamanho alvoroço que surgiu em Éfeso por conta da vinda de Paulo e da denúncia que foi feita contra ele. Então Paulo sai de Éfeso, né? O capítulo 20 é justamente ele deixando Éfeso, né, e vai para Macedônia. Vamos começar a ler agora Atos 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-os e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. E acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. O que aconteceu? Acompanhe comigo no mapa. Paulo, ele estava, deixa eu pegar aqui minha ponta laser. Você tem? Tem não? Acho
que eu deixei a minha em casa. Minha ponta-lista está igual sal insípido. Quando não funciona, para nada mais presta. Está ruim. Olha só. Onde que Paulo estava? Ele estava em Éfeso. Paz e irmã. Está vendo Éfeso ali, irmãos? Estão vendo Éfeso? Olha lá. Aqui. Ele estava em Éfeso. E aí, então, o que ele quer fazer? Ele quer ir para Macedônia. E o que Paulo quer fazer na Macedônia? Lá em cima, ó, ele quer sair daqui para lá. O que ele quer fazer lá em cima? Ele quer coletar ofertas para a igreja em Jerusalém. Entendeu? Ele estava fazendo a coleta para os pobres. Porque ele fez uma aliança com os apóstolos em Jerusalém, de que ele faria a coleta para os pobres. Então ele está saindo de Éfeso, ele vai para Macedônia. E ali ele anda pelas regiões da Macedônia, ele encoraja os discípulos. Você vê essa estratégia de Paulo, que quando ele chega num lugar, ele planta a igreja. Paulo não deixa os crentes entregues à própria sorte. Ele volta consolidando, né? Ou fortalecendo, encorajando. Ele volta para fazer uma supervisão de como está a igreja e encorajar a igreja. E aí, então, ele passa pelas regiões da Macedônia, verso 2, e a Bíblia diz que depois disso ele chega na Grécia. Toda essa região, né, da Acaia, né, era a antiga Grécia. Né? A Macedônia também era uma região grega ao norte e a Acaia ao sul. A Acaia era uma província do Império Romano e Corinto era a capital da província da Acaia. E Paulo, ele chega na Grécia, muito provavelmente na cidade de Corinto. E diz o texto que ali ele permaneceu 3 meses, na Grécia. Mas aí o que aconteceu? Houve uma conspiração dos judeus contra a vida dele. Nós temos visto, irmãos, que é uma constante, que onde Paulo chega, né, ele é perseguido. Nós até temos levantado a possibilidade do espinho que ele disse ter na carne, provavelmente ser essa perseguição tão frequente que em cada cidade que ele chega, ele encontra oposição. Em cada lugar que ele chega para pregar o evangelho, ele tem oposição. Você vê que Paulo, ele não teve um ministério, né, de unanimidade. O ministério dele sempre causava uma cisão. Parte cria, parte não cria. Né? Quem cria, abraçava a fé. Quem não cria, pegava em pedra para apedrejá-lo. Né? Paulo, ele não conseguia fazer com que a pessoa ficasse em cima do muro, tipo, né, olha, sua mensagem é diferente. A maioria das vezes a Bíblia nos mostra que ou as pessoas abraçavam a fé ou o apedrejavam. Aqui nos diz que houve uma conspiração dos judeus. Então, o que ele faz? Ele está agora, muito provavelmente, em Corinto, a Bíblia fala Grécia, mas muito provavelmente em Corinto, e ao invés dele, aí ele propõe ir para a Síria, diz o texto. Olha só o que diz o texto. E permaneceu ali 3 meses, ali onde? Na Grécia. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Ou seja, ele propôs no coração sair da Grécia e voltar e ir para onde? Para a Síria. Olha só, ele teria que vir por aqui. Ó. Mas qual é a viagem que ele propôs? Voltar para a Macedônia e fazer o caminho inverso. Vir por cima. Quantos estão visualizando isso? Ao invés dele vir daqui, de Corinto, para a Síria, aqui, ó, pelo mar, ele volta pela Macedônia. Por quê? Porque os judeus estavam no encalço dele. Por que estavam no encalço dele? Primeiro, ele estava com os recursos. Ele estava voltando com a coleta que ele fez. Né? Como nós sabemos disso? Através de outras cartas, da carta dele aos Coríntios, né? Onde ele disse que foi fazer a coleta. No primeiro dia da semana, coloquem de parte, né, tudo aquilo que vocês separaram para levar para onde? Para Jerusalém. E aí ele volta pela Macedônia, diz o versículo 3. E acompanharam-no, olha só, a escolta dele. Esses irmãos eram uma escolta designada por cada igreja
para acompanhar Paulo nesse caminho de retorno a Jerusalém. Verso 4. Acompanharam-no Sópatro, da onde ele? De Bereia, filho de Pirro. Aristarco e Secundo, de onde eles? Esses irmãos já são de Tessalônica. Gaio, de Derbe. E Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, esses irmãos, dizem os comentaristas, que muito provavelmente eles foram designados pelas igrejas para acompanhar Paulo, para escoltar Paulo, porque Paulo estava transportando valores. Ele fez coleta nessas igrejas todas e iria levar para Jerusalém. Verso 5. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. Agora detalhe. Quem que escreveu Atos, irmãos? Napoleão Bonaparte, alternativa A. Alternativa B. Stalin, líder da Revolução Russa. Alternativa C. Lucas. Hã? Foi Lucas? Oi? Nenhuma das acima. Pois é. Então, Lucas. Lucas escreveu Atos. Repara como que ele coloca o pronome nós. Nós. No versículo 5. Olha como é que Lucas se inclui na viagem. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram. Então, aquele que está fazendo a narrativa, Lucas, ele está dizendo com isso que ele participou, nos esperaram. Ou seja, esses irmãos foram na frente e Lucas e Paulo foram depois e foram encontrar esses irmãos todos em Troade. Está claro isso? Não é? Lucas se inclui na narrativa. E nós, olha o versículo 6. E nós, depois dos dias da festa dos pães asmos, não é? Que é a Páscoa, navegamos de Filipos. Olha lá em cima onde está Filipos. Olha lá. Navegamos de Filipos, está lá em cima. E fomos para onde? Após 5 dias nos encontramos com eles em Troade. Repara onde está Troade, irmãos. Filipos, Neápolis, Troade, está vendo? Lá em cima. Então, eles se encontraram em Troade. E nós vamos ver o que aconteceu, né? Nós vamos ver o que aconteceu em Troade. Vamos ler o versículo 7. No primeiro dia da semana, portanto, no domingo, reunimos-nos a fim de partir o pão. Reunimos-nos. Lucas está dizendo, eu estava lá. Ele não falou, eles se reuniram. Reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Só uma pequena palavra para os irmãos. Paulo pregou até que horas? Por que você reclama quando eu prego até às 10? O culto terminou tarde. Terminou às 10. Gente, Paulo prolongou o discurso. Olha, reuniram no Partir do Pão. Muito provavelmente, se esse primeiro dia da semana for na perspectiva judaica, começava na virada do dia, às 18. E ele foi das 18 até meia-noite. Mas existe uma outra possibilidade. Eles não estão em Jerusalém nem na Palestina. Eles estão lá em Troade. Ou seja, no mundo helenista, que já não vê as coisas com uma perspectiva judaica. Isso significa que o dia para eles não começa às 18 horas, começa à meia-noite. E o Partir do Pão pode ter sido na parte da manhã. E Paulo ter pregado de manhã até meia-noite. É uma outra possibilidade. Olha que interessante. E aí o que acontece? Paulo prega até meia-noite. E havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Vamos ler versículo 9. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado na janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem... Acorda, Eutico. O jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o ergueram,
estava morto. Ou seja, a mensagem de Paulo foi tão extensa, foi tão longa, durou tanto tempo, que o Eutico começou a dormir. E ele estava no 3º andar. Hã? Fala. Ele dormiu, ele adormeceu, apagou, né? E caiu, né? E caiu do 3º andar. E a Bíblia diz que ele morreu. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Ou seja, a Bíblia diz que ele morreu. E Paulo o abraçou e disse: ele vive. Ou seja, através de Paulo, Deus ressuscitou a Eutico. Em seguida subiu, tendo partido e comido pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Aí, amados, olha só, Paulo fala primeiro até meia-noite. O Eutico debruça e cai, morre. Paulo ressuscita o Eutico, sobe até o 3º andar novamente, parte o pão. Ele diz assim: onde estávamos mesmo? Vamos partir o pão. Partiram o pão e ele pegou até o amanhecer, sei lá, até 4 da manhã, até 5 da manhã. Quantos gostariam de fazer parte da igreja do pastor apóstolo Paulo? Quer dizer, gente, Paulo tinha muita palavra, muita mensagem. E não era uma mensagem tão arrebatadora, não. Era uma mensagem de reflexão, para pensar. Tanto é que o Eutico dormiu, né? O Eutico dormiu. Quando eu antigamente, quando eu estava ministrando, eu vi alguém fazendo assim, ó. Só acordava quando o irmão do lado dava glória. Ô, glória! Ele acorda sem saber onde que está. Né? Acorda sem saber onde que está. Antigamente, eu dizia assim: puxa vida, a minha mensagem não deve estar muito boa, não. O cara dormiu. Mas depois que eu li Atos 20, eu disse: minha mensagem é boa. Aleluia! O Eutico dormiu na mensagem de Paulo, não é verdade? Então, quer dizer, pode ser que alguém venha dormir também na minha mensagem. Eu só digo uma coisa: não ouça a mensagem ali da janela. Oi? Não tem escada? Tem escada? Então, ninguém durma dali, então. Ninguém ouça dali. Porque eu posso não ter o mesmo resultado do apóstolo Paulo, né? Caiu, morreu, eu não posso te garantir que eu vou te ressuscitar. Jesus pode na ressurreição do último dia, né? Não sei se ele quer ressuscitar agora, então fica tranquilo aí sentadinho, né? E procura não dormir, né? Mas você vê, queridos, como que Paulo, ele expunha as Escrituras, ele versava nas Escrituras e fortalecia a igreja, encorajava a igreja, alimentava a igreja, nutria a igreja, e a igreja realmente era edificada. Ele estava em Troade quando isso tudo aconteceu, né? E a seguir partiu o pão e continuou pregando até o amanhecer. Olha que maravilha. O verso 12 diz: levavam vivo o jovem e ficaram muito consolados. Com certeza. Nós, porém, verso 13, tomamos a dianteira e embarcamos, navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenara. Repara bem, o livro de Atos é um livro de muita ação, né? De repente a ação já mudou. Depois da ressurreição do Eutico, e agora eles já partiram de Troade, já estão indo para Assos, né? Passaram por Assos, né? De Assos eles foram para Mitilene. Vocês dizem: onde que fica tudo isso? Olha lá. Repara bem, eles estavam em Troade. Olha Troade ali em cima, né? Qual foi o caminho que eles fizeram lá? Olha Assos ali, né? De Assos eles foram descendo por Mitilene até chegar em Mileto. Está vendo Mileto? Até chegar em Mileto. Olha o verso 14. Então logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E chegando dali, chegamos no dia seguinte em frente de Quio. Essa cidade de Quio não tem ali no mapa. No segundo dia cruzamos para Samos e no dia seguinte chegamos em Mileto. 16. Porque
Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de... Você está lembrado que quando Paulo saiu de Éfeso, era a festa dos pães asmos? É a Páscoa. E quantos dias a Páscoa dista do Pentecostes? 50. Pentecostos. Penta, 5, 50, né? É uma palavra, múltiplo de 5. 50 dias a partir. Então, essa viagem, porque ele chega em Jerusalém no capítulo 21. Então, você pode ter certeza que isso levou 50 dias, essa viagem aqui, né? Ele sai de Éfeso, passa pela Macedônia, vai para a Grécia, depois volta para a Macedônia, passa por Filipos, chega em Troade, vai descendo, e aí chega em Mileto. E aí o que acontece? Paulo, ele queria estar com todo o presbitério da igreja em Éfeso. Só que ele não queria ir até Éfeso. E nem podia ir, porque havia uma conspiração contra ele lá. Você está lembrado? Por isso que ele partiu para Macedônia, né? Porque ele sabia que havia uma conspiração contra ele ali. E de Mileto, ele chama todo o presbitério da igreja em Éfeso para estar com ele. E ele dá uma palavra tremenda, irmãos, e foi uma despedida muito emocionada. É um dos trechos da Bíblia, assim, de muito impacto, que mostra como que o ministério de Paulo, ele era um ministério, assim, era um apóstolo realmente apacentador, criava vínculo com as igrejas que ele semeava, não é? E como que o amor dos irmãos por ele era algo, assim, extraordinário. Então, vamos ver essa despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso, né? Veja o versículo agora 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Ou seja, voltando aqui para o mapa, ele estava aqui e chamou os presbíteros que estavam aqui. Eles desceram para Mileto, a pedido do apóstolo. Para que Paulo não tivesse que ir até lá, eles vieram até Paulo em Mileto. E aí o que acontece? Paulo passa então a fazer uma mensagem, Paulo dá uma palavra de despedida, né? Então a despedida de Paulo para esses presbíteros tem alguns pontos que eu quero destacar com os irmãos. E o primeiro deles é que Paulo destaca, voltar para outra, que Paulo destaca o procedimento que ele teve no meio da igreja de Éfeso. Ele relembra a postura que ele teve aos presbíteros. Então veja o versículo 18. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Posso avançar o slide? Aí você vê o procedimento de Paulo, né? Primeiro, a atitude dele de humildade. Isso me chama muita atenção, né? Um homem que testificou a respeito de si próprio ter ido até o terceiro céu, até o paraíso, não é? Um homem que disse ter visto Jesus ressuscitado. Um homem que recebeu o Evangelho não pela carne nem pelo sangue, mas direto pela revelação de Jesus Cristo. Esse homem andou com toda a humildade, não é? No meio da igreja em Éfeso e em todas as igrejas da Ásia. Isso para nós é um exemplo tremendo de como nós devemos ser. Paulo disse: sejam meus imitadores. Eu acho isso tremendo, irmãos, porque é pelo exemplo. Palavras falam mais baixo do que exemplos, exemplos falam mais alto. Paulo, ele foi um imitador de Cristo, e ele não se envergonhava de dizer: olha, eu imito a Cristo, vocês podem olhar para mim, entendeu? Porque do jeito que eu vivo, é do jeito que agrada a Deus. Como que nós, a Igreja de Cristo na Terra, precisamos urgentemente de referenciais, né? Cristo, ele é visto através de referenciais. Nós precisamos de referenciais como esses, não é? Homens
de Deus, mulheres de Deus, em quem a gente possa olhar e se espelhar. Olhar e dizer, poxa, essa pessoa é digna de ser imitada. Porque eu vejo que ela anda como Cristo. Ela anda como Cristo andou. Paulo, ele disse, andei com toda humildade. Irmãos, se tem uma marca distintiva daquele que anda com Cristo, tem gente que acha extraordinário o poder. Ah, não, essa pessoa é de Deus porque ela faz chover fogo do céu. Tem outros que acham que aquele que anda com Cristo é um pregador arrebatador de multidões. Cuidado. Esses não são os sinais. Um verdadeiro profeta é conhecido pelo seu fruto. E na raiz de todos os frutos está a humildade. A humildade é a raiz de toda a santidade. Não há santidade verdadeira sem humildade. Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. A humildade é o esvaziamento de tudo aquilo que procede da carne, do ego, numa absoluta dependência de Deus, de saber que somos quem somos, pela graça do nosso Deus. Paulo dizia, a minha suficiência vem de Deus. Ele não se apoiava na própria sabedoria. Ele disse, servindo ao Senhor com toda a humildade. Diga comigo, servindo ao Senhor com toda a humildade. Como que nós temos que servir ao Senhor? Com toda humildade e com lágrimas. Olha o verso 19. E com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Ele relembrou aos presbíteros de Éfeso que o tempo em que ele esteve lá, ele andou com humildade, com lágrimas, por todas as provações. Não foi fácil. O ministério aprovado não é um ministério fácil. Tá? O ministério selado por Deus não é um ministério fácil. É em meio a muitas provações, pelas ciladas, pelas aflições que vão sobrevindo. Paulo lembrando a eles, em meio às provações, e ele disse, no versículo de número 20, não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Veja, ele disse, em meio a todas as provações, andei com humildade e não retive nenhum ensino de vocês. Tudo aquilo que eu recebi, eu dei. Tudo aquilo que eu compreendi do reino, eu ministrei. Não deixei de ensinar nada que fosse útil. Útil para quê? Para que vocês possam viver uma vida agradável a Deus. Para que vocês possam herdar o reino. Para que vocês possam refletir a imagem de Deus. Para que a igreja seja santa, gloriosa. Não retive nada. Testemunhando, versículo 21, tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor. Então você vê que Paulo, ele era comprometido com o ensino. A palavra para ele era tudo. E realmente ele não reteve nenhum ensino da igreja de Éfeso e de nenhuma das igrejas da Ásia. Então o procedimento de Paulo é lembrado, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, né? Nós precisamos, irmãos, olhar para a vida de Paulo e ver o ministério de Paulo como um ministério de exemplo do que é o ministério aprovado por Deus. Existem muitos ministérios hoje na Terra, alguns com aparentes sinais de sucesso. Mas nós vimos aqui que o que pode ser sucesso para os homens pode não ser sucesso para Deus. Porque o sucesso, segundo os homens, é aferido por números, por estatísticas, por receitas, por expressão na televisão, né? Por visibilidade diante da mídia. Mas nós temos que entender que nada disso deve ser como termômetro de sucesso. Deus não nos chamou para sermos um sucesso na ótica humana, mas nos chamou para sermos fiéis. O ministério de Paulo foi um ministério fiel. E ele disse, andei com humildade, com muitas lágrimas e provações, no meio das aflições, não deixei de vos ensinar nada que fosse útil. Segundo ponto a destacar,
o versículo 22 nos fala: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada tenho a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, que tremendo, que exemplo, né? Segundo ponto que eu quero destacar é a determinação de ser fiel até a morte. Paulo queria ir para Jerusalém, o Espírito Santo o impelia a isso, diz o texto, né? Impelido pelo Espírito, né? Não se esqueça que Jesus foi impelido pelo Espírito também, e foi impelido para ser tentado. Nem sempre que somos conduzidos à facilidade. Deus pode nos conduzir e nos colocar no meio da prova. Paulo sabia que em Jerusalém ele iria enfrentar muita dificuldade. Ele sabia, diz o texto, que prisões e tribulações me esperam. Ele sabia que não ia ser fácil, mas ele tinha que passar por ali. Então, a determinação de ser fiel, de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, proponha no seu coração, fala para a pessoa que está do seu lado, fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mesmo que prisões e tribulações nos aguardem. Paulo disse, eu não amo a minha própria vida. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Que coisa linda, gente. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu só tenho um desejo que arde dentro de mim, completar a minha carreira. Lá na frente, o ancião Paulo, prestes a ser derramado como libação. Ou seja, libação é oferta de vinho. Vinho derramado no altar. Ele entendia que esse vinho era o seu próprio sangue, no martírio. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Marca Atos 20 e venha comigo em 2 Timóteo. O ancião Paulo, dizendo para o seu filho Timóteo. Veja o versículo 7. O versículo 6, a partir do verso 6 diz assim, veja aí, quanto a mim, quantos encontraram? Senão vou ler sem você, quero ler junto contigo. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele sabia que ia morrer em breve. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha que lindo, irmãos. Que exemplo. Alguém que começou a sua vida em Cristo e completou a sua carreira. Alguém que combateu o combate e completou a carreira, guardou a fé. Que nós possamos olhar para o exemplo de Paulo e desejar terminar a nossa carreira com a consciência tranquila. Quantos e quantos começam bem e começam tendo projeção e têm visibilidade na mídia, se tornam conhecidos e depois tropeçam por causa de escândalos, por causa de pecados, por causa de moralidade. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que o Senhor nos guarde. Sabe, essa consciência de que você vai terminar a sua carreira bem, sabe, agradando a Deus até o fim. Guardar a fé. E ele tinha tanta certeza de que ele tinha sido aprovado, que ele disse, agora só me falta o meu rei colocar a coroa na minha cabeça. A coroa da vida. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Eu quero isso. Voltando para Atos. Paulo,
ele não tinha vida como preciosa, queria completar a carreira. E apesar de acreditar que era a última vez que ele veria aqueles irmãos, Paulo está em paz. Olha que coisa tremenda. Em paz. Porque não deixou de anunciar nada que fosse útil para aqueles irmãos. Veja só, lá no versículo 27. Porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Olha o versículo 26. A gente pode ler até o 25, porque para você entender. Agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Ele sabia que seria a última vez que ele estava com aqueles irmãos. No dia de hoje, eu vos afirmo que eu estou limpo do sangue de vocês. Que tremendo, né? Olha, tudo que eu ensinei, tudo que vocês precisavam ouvir, vocês ouviram. Eu estou limpo do sangue de vocês. E eu, como pastor dessa igreja, eu quero afirmar a mesma coisa. Eu quero poder dizer, não retive nada do conselho de Deus para essa comunidade. Ensinei tudo que era útil, todo o desígnio, todo o propósito de Deus. De maneira que se Deus tiver algum outro propósito na minha vida, eu posso chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou limpo do sangue deles. Porque não retive nada do que era necessário para o aperfeiçoamento na fé, para a santificação em Cristo, para a plenitude de Cristo na vida da igreja. Não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Versículo 27. Então, em primeiro lugar, nós destacamos o procedimento de Paulo junto aos Efésios. Segundo, a determinação dele de ser fiel, mesmo em face da morte. Terceiro, ele dá orientações e alertas para a igreja. Vamos ver o versículo 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos após si. Eu estava lendo em outra versão que diz, distorcerão a palavra de Deus. Vão distorcer a doutrina, o evangelho. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. O que ele está dizendo aqui para os bispos, para os presbíteros? Fiquem alertas, fiquem atentos. Eu estou para partir, vocês não deverão mais me ver. Quando eu partir, lobos vão entrar. Irmãos, na Bíblia, o que é lobo? Lobo é uma metáfora, é uma figura de linguagem, não é? É lobo literalmente? Não. É o quê? O que é lobo? Falsos profetas. Lobo, na Bíblia, são falsos profetas. E Jesus disse que eles vêm vestidos de quê? De ovelha. Isso significa que as pessoas confundem os lobos com ovelhas. Acha que é ovelha, mas é lobo. Nós estamos vivendo esses dias. Se nos dias de Paulo, que os apóstolos estavam vivos, eles eram colunas e baluartes da verdade, se naquele tempo os lobos estavam entrando sorrateiramente, seja através do gnosticismo, seja através do legalismo, seja através de tantos outros ismos, imagina no meio de hoje, nos dias de hoje, que estamos distantes do primeiro século, em 2000 anos. Vocês estão entendendo isso, gente? É claro que a proliferação da iniquidade
e do engano e de transformação da fé em comércio e de torção das Escrituras para interesse próprio. Claro que aumentou. Não tenha dúvida de que isso se proliferou. E se há um contexto em que a igreja precisa estar atenta, com ter discernimento, se tem um dom que a igreja precisa ter hoje, tá? A meu ver, nem é o dom de língua. Tem muita gente com dom de língua sem discernimento nenhum. É o dom de discernimento. Nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Nós precisamos saber, irmãos, o que é do Senhor e aquilo que não é. Paulo alertou: viriam lobos. Jesus disse que viriam e não poupariam o rebanho. Pedro advertiu também que por egoísmo, motivos egoístas, fariam comércio da fé. Então, nós precisamos clamar a Deus por discernimento. Nunca se esqueça de que o anticristo, do qual o apóstolo João diz que se manifestará, o espírito do anticristo já opera desde o primeiro século. Muitos anticristos surgiram no meio da igreja. João dá o testemunho disso. São esses lobos vorazes. Desde o primeiro século. É por isso, escute o que eu vou dizer para vocês, que o crente não deve ficar como ovelha desgarrada, indo em tudo quanto é lugar, bebendo de tudo quanto é fonte, bebendo de tudo quanto é água, se expondo a todo tipo de espírito, porque você não sabe aonde você está pisando. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde religião virou comércio, aonde a confusão impera, aonde os motivos egoístas, o evangelho virou oferta, a palavra virou uma mercadoria, onde se faz troca, dê isso para ganhar aquilo, dê isso para ganhar aquilo, e o povo vai embalado em campanhas, e desconhece a verdade, e vivem sem conhecer a verdade, e ficam motivados muitas vezes por motivos próprios. É aí que o lobo ganha, porque o lobo, quando ele faz o apelo para que você venha, ele não faz um apelo para que você viva uma vida reta, santa, justa, piedosa. Eu nunca vi campanha para ser mais santo. Eu nunca vi campanha para que você se torne semelhante a Jesus. Eu nunca vi campanha onde você campanha servindo cada vez mais a Cristo. Você não vê campanha assim. As campanhas são apelativas à própria cobiça humana, de ter, de possuir, de acumular, de conquistar. Irmãos, eu estou fazendo um curso na Sociedade Bíblica do Brasil, que começou agora, terça-feira. É um curso breve, mas que assim tem confirmado assim profundamente tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado e mostrado no nosso coração. O curso tem o seguinte tema: a mente pós-moderna, aonde a gente vai pensar e refletir o que é pecado dentro da pós-modernidade. Qual é o conceito de identidade na pós-modernidade? Como pregar o evangelho na pós-modernidade? Como que a igreja tem se portado diante desse mundo pós-moderno? E aí, na primeira aula, o professor estava dizendo que a pós-modernidade, porque você sabe que a Idade Média, ela termina, qual foi o marco da idade de término da Idade Média? Quando a gente entra em tempos modernos. Isso, mas terminou a Idade Média, entrou a Idade Moderna, a modernidade. Quais são os movimentos? Renascimento.
e o iluminismo. O iluminismo, movimento na França, né? A razão, o racionalismo, a ciência como critério de aferição da verdade. Aí você vê o rompimento com tudo que é medieval. É quando a ciência torna-se o padrão de aferição da verdade. Sabe que eles pegaram Deus e descartaram Deus? Pegaram Deus. O mundo era teocêntrico na Idade Média. Eles pegaram Deus, tiraram e colocaram o homem, da onde vem o antropocentrismo. O homem passou, né, a ser a medida de todas as coisas. E verdade é aquilo que pode ser medido pelo critério científico, pelo método científico, que surgiu com Francis Bacon e com René Descartes. Aí, o professor está dizendo, o que é a pós-modernidade? Nós estamos vivendo. Mas tem coisas acontecendo hoje que não tinha na Idade Moderna. Por exemplo, o que acontece hoje que não tinha? A Idade Moderna era a idade da produção. Era a época da produção. Hoje é a época do consumo. Vivemos a sociedade de consumo. Vivemos o tempo do individualismo. Cada um busca fazer sua própria vontade, cada um vive para si. Os homens perderam o senso do que é comunidade e passam a viver a individualidade no nível individualista. Nada, perdeu-se verdades absolutas, referenciais do que é a verdade. Verdade agora é relativa, cada um tem a sua. Eu, na verdade? Verdade agora é relativa, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, o outro tem a outra, você tem a sua, o outro tem a dele. Perdeu-se, então, referência do que é verdade. A identidade, escuta essa, a identidade agora é fluida, não há mais uma identidade fixa. Por que o homossexualismo... Eu estava lendo no site do UOL, cheguei do curso, liguei o UOL, lá no site do UOL estava lá, menino de 10 anos. Ele sai de férias, quando ele volta menina. Na Inglaterra. Identidade fluida. Compreende? Nada tem garantia. Não tem certeza de nada. É tudo fluido. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo fluido. E tudo superficial. Estamos na era do relacionamento via Facebook, via Orkut, via MSN, não é? Tudo é superficial. Nada tem profundidade. Os relacionamentos são superficiais, né? Se perdeu completamente a identidade. A família está perdendo a identidade, compreendeu? Está perdendo tudo, identidade de família, identidade de pátria. Daqui a pouco não vai ter esse negócio de nacionalismo, poder global. Gente, a pós-modernidade está acontecendo diante dos nossos olhos. E a igreja? A igreja, ela está sendo um sal para salgar, luz para brilhar, ou ela está entrando dentro dessa mente pós-moderna e se adaptando e se amoldando? Por exemplo, será que a sociedade de consumo chegou dentro do Evangelho? O que vocês acham, irmãos? Vamos participar. Muita coisa, né? Por exemplo, as pessoas hoje não produzem algo para a glória de Deus, produzem para vender. E do jeito que chega rápido, vai rápido também. Tem música que você canta, daqui a 2 meses você nem vai falar. É fluido. Antigamente, os hinos do Inário, cantor cristão, hinos assim, inspirados, ou o dia desse está lembrando disso, poxa, a gente perdeu isso, né? Aqueles hinos eram sabe, essa coisa de comércio. Faz parte da história da igreja, essas músicas. Mas hoje as músicas se cantam, daqui a pouco se perde. 2, 3 meses acaba. A sociedade de consumo chegou na igreja, basta você ver, por exemplo, as pessoas vão de acordo com o cardápio. Segunda-feira, prosperidade. Bom, eu estou precisando de cura, então não vou na prosperidade, não, vou na cura. Mas no terça tem a cura. Aí ele vai na cura. Ele vai consumir alguma coisa que alguém vai oferecer, que ele vai vender. Compreendeu?
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão entendendo? A sociedade de consumo chegou. Hoje o cristão ele é um espectador consumista. Ele consome coisas. Ele consome bens religiosos, produtos religiosos. E é em cima dessa sociedade que o engano vai proliferando. De consumo. Entendeu? Eu ouvi alguém dizer outro dia, o púlpito vira um balcão, o pregador vira um vendedor, a palavra vira uma mercadoria, o crente vira um consumidor. Então, é muito complicado, né? Essas coisas são muito complicadas para mim. Por isso que eu prefiro colocar só assim para a gente refletir, sem até dar nome aos bois, né? Mas para que a gente possa... está na mídia, né? Ver quem... está na mídia, está exposto na mídia, isso aí. Mas para que a gente possa estar refletindo, gente, porque é o seguinte, é uma prática que está acontecendo hoje em dia, tá? Que as pessoas, se não têm discernimento, embala, entendeu? Embala, mas embala mesmo, porque Pedro disse que movidos por avareza fariam comércio do povo de Deus. Vocês conhecem esse texto? Tá lá na carta de Pedro, a gente pode até abrir, vamos ver se a gente encontra esse texto. Se alguém tiver ele de cabeça, pode... Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias complicados, onde nós precisamos realmente exercitar o discernimento. Se encontrar, marido, você pode ler esse texto aí? Movidos por avareza farão comércio de vós, enganando-vos com palavras fictícias. Eu não tenho esse texto de cabeça. Com certeza. É o lucro. Se ganha em cima da ignorância. Movidos por avareza, farão comércio de vós, enganando-vos com palavras fictícias. Quem encontrou esse texto? 2 de Pedro 2:3. Isso aí. Movidos pela ganância. Mas entre o povo também houve falsos profetas, versículo 1. Assim como entre vós haverão falsos mestres, as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a sua libertinagem e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância. O que o texto diz? Movidos pela ganância, farão negócio, farão comércio. Então, isso já está mais do que profetizado. E a gente não olhemos para o islamismo. Está falando dos crentes. Está falando dos crentes. Isso já foi dito, né? E aí, queridos, o que eu estou percebendo é que essa pós-modernidade entrou dentro da igreja. Entrou dentro da igreja. As pessoas se identificam dificilmente como cristãos, se identificam por suas denominações. Cadê a identidade de Cristo? Aí o professor perguntou, até que ponto? Quantos aqui são batistas? Alguns levantaram a mão. Presbiterianos. Tal. Ministério Rei Jesus. Aí ele perguntou assim, até que ponto você é um batista? Porque tudo se torna relativo. A nossa identidade
tem que ser em Cristo. Amém? Em Cristo. Em Cristo. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade está no crucificado que ressuscitou. E aí, a gente, voltando para o nosso texto, Paulo fala que esses lobos viriam e não poupariam o rebanho. Homens que iriam distorcer a palavra de Deus. Dias que nós estamos vivendo. Paulo já estava anunciando esses dias. A respeito do sustento financeiro, olha só o que Paulo fala aos irmãos. Versículo 20, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos santificar e vos dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. De ninguém cobicei prata. Você vê que o ministério dele não visava essas coisas. E ele disse: vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo vos dou exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado do que receber. Vamos analisar esse texto. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que lá, quando ele esteve na região de Éfeso, ele quis estabelecer uma diferença muito clara, assim como também entre os coríntios, de que ele era diferente dos demais. Porque naquele tempo já haviam muitos que queriam tirar vantagens financeiras do povo de Deus. E Paulo disse: ainda que eu tivesse o direito, eu abri mão desse direito. Ele fala isso aos coríntios, daqui a pouquinho a gente vai ver esse texto. Mas ele disse: quando eu estive aqui em Éfeso, trabalhei. E vocês sabem com o que ele trabalhou. Com o que ele trabalhou? Fazia tendas. Com quem? Ele ficou hospedado na casa de quem? Áquila e Priscila, que eram fazedores de tendas. Não é? E Paulo, como sabia fazer tendas, se uniu a eles nesse trabalho, com esses irmãos. Aí Paulo disse: olha, vocês sabem como eu passei entre vocês. Não cobicei nada de ninguém. E o que eu precisava, eu trabalhei. Agora, veja bem. Aí, nisso a gente poderia ser despertado a pensar o seguinte: mas a igreja, então, não supria os seus ministros? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos sair de Atos, agora a gente vai para Filipenses. Tem tudo a ver com o que nós estamos lendo. Quantos amam a palavra de Deus? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 15. 14 diz assim, Filipenses 4, 14. Sabeis, todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Qual era a aflição de Paulo? Paulo estava preso. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, tem a ver com o que a gente está estudando? Tem. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e a receber, mas somente vós. Olha que interessante, irmãos. Ele não recebeu nada de nenhuma igreja, mas teve uma que ele recebeu. Filipenses. Essa igreja se comprometeu a sustentar Paulo, a abençoar o ministério de Paulo. Olha o versículo 16. Pois enquanto eu estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas, até aquele momento que ele escreveu. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo.
Eu já vi muito crente dizer: o meu Deus suprirá as minhas necessidades, usando Filipenses 4. Mas se você tirar o texto do contexto, ele não tem valor. O texto, ele tem sentido dentro do contexto. E esse texto é uma bênção de Paulo para crentes que estavam em aliança com ele, para sustentar o seu ministério. Estão entendendo isso? O meu Deus suprirá, porque vocês têm se associado comigo. Vocês têm investido no meu ministério. Então, amados, o que você leu lá em Atos, no capítulo 20, na verdade, foi uma circunstância dentro da Ásia. Paulo, ele tinha uma igreja que o mantinha, a igreja que estava associada com ele, e uma igreja a qual ele abençoou. Pode um crente dizer: meu Deus vai me suprir com base em Filipenses 4,19 todas as minhas necessidades, se esse crente não se importa em abençoar o ministério da sua igreja? Pode chegar diante de Deus e dizer isso? Não. Porque esse texto está dentro de um contexto. E você leu o contexto, onde Filipenses o abençoava. O que a Bíblia fala a respeito do sustento de um ministro? Vamos ver. O que a Bíblia diz com respeito a isso? Quantos querem ver na Bíblia? Porque Paulo disse que ele trabalhou com as próprias mãos. Ele quis, em Éfeso, ele quis dar uma lição para aquele povo. Aos Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios agora. Capítulo 9. Paulo está falando aos Coríntios. Ele passou por lá justamente na terceira viagem missionária. Veja o que ele diz: não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu quê? Trabalho. Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa, como também os fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para sustento financeiro? Estão entendendo a argumentação, gente? Outros apóstolos tinham. Mas ele diz: será que nós também não temos? Olha o versículo 7. Quem serve no exército à própria custa? Quem vai à guerra à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que produz? Olha para mim. São metáforas, figuras de linguagem. Quem vai à guerra à própria custa? O soldado paga pela farda? Paga pelo armamento que usa? Não, ele recebe. Quem planta uma vinha e não come do fruto? Quem cria um rebanho e não bebe do leite? Estão entendendo? O que ele está argumentando aqui? Que o trabalhador é digno do seu... Entendeu? Olha só a argumentação dele. Por que digo isso apenas... Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei, ele invoca a lei agora, a Torá, não diz a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o trigo. Será que é com bois que Deus se preocupa? Deus está falando de bois. Entendeu a questão? Deus está falando de boi. O boi, gente, quando ele pisa o trigo, né, ele está debulhando o trigo, né, está pisando no trigo. Ele está quebrando a casca, não é isso? Debulhando, tirando a palha, não é isso? Já pensou se um proprietário do boi fala assim: não, você pode debulhar, mas está proibido de comer. Enquanto ele está debulhando, ele está comendo.
Até porque, né, se ele não comer, como é que ele vai debulhar? Estão entendendo o argumento do apóstolo? Versículo 10. Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em favor de nós que está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos, agora olha a pergunta do apóstolo, se semeamos entre vós coisas espirituais, será demais colhermos coisas materiais? Presta atenção, interessante. Ele está semeando bens espirituais, ele está falando das verdades eternas, das verdades da salvação, das verdades do reino. Ele não é um pregador casual, ele é um pastor que está nutrindo um rebanho. Ele não é um pregador esporádico, ele é alguém que está militando, que está combatendo o bom combate, que está trabalhando, que está se esforçando para ensinar. Ele diz, quem semeia bens espirituais, é muito colher bens materiais? Olha o argumento do apóstolo, versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Eu pergunto, Paulo está rejeitando ou ele está afirmando o direito de um ministro receber o seu sustento da igreja? Hã? E, gente, vocês não entenderam o texto? Ele está fazendo o quê? Afirmando. Tem direito. Mas o que ele disse? Mas eu não exerço esse direito. Eu não quero por opção. Eu não quero. Eu não quero. Eu abro mão. Para não colocar obstáculo algum ao evangelho. Olha que interessante, gente. Primeiro ele desenvolve toda a argumentação dizendo, tem direito. Outros têm direito, recebem, têm direito, eu também tenho. Mas eu não quero. E por que ele não quis? Porque ele quis dar uma lição naquela igreja. Entendeu? Lá em Corinto, o ministério dele foi resistido. A igreja estava, uma parte querendo Apolo, outra parte querendo Cefas. Alguns se identificavam com ele, a igreja dividida. Ele disse, eu quero dar uma lição nesse povo. Olha o versículo 13. Não sabeis que o que trabalha com o que é sagrado come do que é do templo? Como é que diz o teu texto no versículo 13? Amarildo, como é que está o 13 aí? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? Como é que está a sua versão, dona Maria José, que é atualizada? Não sabeis vós que o que Isso. E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Vamos concluir lendo 14. Assim, o Senhor também ordenou que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí eu pergunto para essa igreja, que é uma igreja esclarecida, a Bíblia respalda ou não o ministro receber o seu sustento da igreja? Respalda. Respalda ou não? O que você acha? O que você leu aí? Hã? Sim ou não? Cabe uma outra interpretação ao que está escrito? Não, está claro, né? Para isso ele usou várias analogias. A vinha que se planta, a lavoura que se planta, o rebanho que se cria, a guerra que se vai, não é? O boi que debulha o dele. Ele usou várias figuras para mostrar o trabalhador trabalhando, né? E recebendo do seu sustento. Isso. Por essa razão que eu falei, ele abriu mão. Por quê? Porque falsos apóstolos estavam entre eles. E Paulo queria marcar a diferença. Entendeu? Mas quem que estava na retaguarda dele? Qual a igreja? Vocês não leram? Filipenses se associou com ele. Ele não estava desguarnecido, não. Filipenses, os irmãos filipenses. Então ele não estava desguarnecido. Na verdade, ele queria era dar uma lição para ele. Porque ele disse, vocês são fruto do meu trabalho. Vocês são o selo do meu apostolado. Eu tenho direito de receber, sim. Como não? Mas eu abro mão. Esse é o argumento do texto. Mais um texto só, para a gente concluir. 1 Timóteo, capítulo 5.
2 Timóteo capítulo 5. Paulo é 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. O sustento financeiro dos ministros. É bom a gente estudar isso, gente. É bom a gente ver isso na Bíblia. Queria que a igreja inteira estivesse aqui hoje, para que a gente pudesse ver isso nas Escrituras. O que está escrito aí em 1 Timóteo 5,17? Os presbíteros que governam bem. O que está escrito na sua versão, marido? 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Os presbíteros que presidem bem, exercem o seu ministério de maneira honrosa, agradável a Deus, devem ser merecedores de quê? Dobrados honorários. Será que o honorário é só um abraço e um tapinha nas costas? O que é dobrado honorário? E principalmente quem se afadiga onde? Na palavra e no... Se você encontrar um pastor que se afadiga na palavra e no ensino, o que é afadigar-se? Trabalha com afinco, com exaustão. Esse deve ser merecedor de dobrado honorário. É isso. É isso que a Bíblia diz. Porque a Escritura diz... Bom, mas você podia dizer assim, mas dobrada honra deve ser o seguinte: senta aqui, presbítero, nas cadeiras aqui da frente, os primeiros lugares. O versículo 18 fala qual é a honra. Não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele está se afadigando no ensino, trazendo bens espirituais, a Bíblia dá respaldo. Tudo bem, é um trabalho. E é um trabalho, irmãos. Um engenheiro projeta para esse mundo, constrói casas para esse mundo. Não é? Um arquiteto faz construções para esse mundo. Um advogado advoga para esse mundo. Mas um pastor trabalha não só para te abençoar nesse mundo, mas é para a vida eterna, não é? Não é? Quem pode medir o trabalho de um servo de Deus? Quem pode medir? É por isso que não tem valor, não tem preço. Eu, quando vou pregar, eu fico pensando, a Ana Lúcia foi pregar na igreja, perguntando para ela assim: quanto é que você cobra? Essa não é a nossa linguagem, né? A gente não conversa nesses termos. Como assim, quanto que cobra? Você cobra para ir pregar? Não cobro não. Não cobro não. Não cobro, não vou cobrar para ir pregar. Ah, tá bom. Aí você vai e prega. Aí eles batem nas suas costas assim: muito obrigado, foi uma bênção. Tchau. Você gastou gasolina. De um lado, o ministro não deve botar preço, mas do outro lado também te deveria abençoar. Não é verdade? Sim ou não? Verdade. Quer dizer, eu não cobro. Fica livre, fica à vontade. Está entendendo? Fica à vontade. E é assim que tem que ser. A gente não tem que colocar preço. A gente pode, isso aí, colocar preço é você negociar o evangelho. Agora, se as pessoas sentem que devem abençoar, não é? Eu falei da próxima vez, quando te falar, não sei se eu não cobro não. Mas eu estou aberto para receber as bênçãos que os irmãos quiserem dar. Entendeu? Porque é trabalho, gente. A pessoa abre mão, né, de estar com a família. Foi até no feriado agora do dia da independência. Poxa, abriu mão de acordar um pouco mais tarde, porque era feriado, né? Eu estava pensando, né, em levar o café na cama. Sabe como é que é? Aquela coisazinha, né, mais tarde, né? Mas não, 7 horas da manhã, entendeu? Ela estava toda arrumada, toda pronta, né? Josi até foi
foi lá também encontrar ela, foram juntas para lá, entendeu? Graças a Deus foi uma bênção, mas eu fico pensando nesse tipo de mentalidade, né? Eu acho que o trabalhador é digno do seu salário. Fica analisando, o pessoal só tem aquela coisa de falar para alguém assim, pagamos ao empregador que veio aqui uma quantia X, pagamos a ele R$1.000. Só para dizer isso, pagamos. Isso, exatamente. Ou então o pregador disse assim, eu vou, 10 mil. Eu tive em Brasília, gente, o pastor falou para mim assim, olha, vi um grupo do Rio, né? Muito bom, eu nem sei, olha, é tão bom que eu nem sei o nome deles. Foram lá em Brasília, irmãos, cobraram 10 mil, se apresentaram na igreja, 10 mil, eles cobraram 10 mil reais, compreendeu? Cobraram. A gente precisa combater isso, gente, entendeu? Sou contra isso, sou contra. Aí alimenta isso, né? É igual assim, né? Tem viciado, tem traficante porque tem viciado. Se não tivesse, né, quem comprasse, como é que ia ter? Pois é. Tem mercado porque tem quem compra e tem quem venda, por isso que tem mercado. Entendeu? Está na hora da gente, mas pelo menos no que depender de nós, a gente tem que dizer não para essas coisas. Agora, jamais permitir comércio. Agora, o que vocês acham com respeito ao ensino da Bíblia? O trabalhador é digno do seu salário? Tem respaldo bíblico? Os presbíteros que ensinam, que se afadigam no ensino, receberam o seu sustento da igreja? Com certeza, gente. Não tenha dúvida, a Bíblia respalda isso amplamente. Em Gálatas 6,6, só para a gente terminar, e aqui a gente termina esse estudo. Em Gálatas 6,6 diz assim, que aquele que é ensinado... Quem encontrou Gálatas 6,6? Eu quero que você veja na Bíblia. Seja bereano. Examina lá. Aquele que é ensinado, aquele que é instruído, faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Aquele que é ensinado, faça participante. Quer ver uma coisa? Digamos que lá na casa do Jean tem uma laranjeira que está dando fruto. Aí Jean colhe as laranjas, está chupando a laranja. Automaticamente, Gálatas 6,6 vem na mente dele. Poxa, meu pastor me instrui na palavra, me ensina. Vou levar um pouco dessa laranja para o meu pastor. Esse texto está dizendo isso? Tá. Você ganhou, por exemplo, na Mega Sena. Ninguém disse amém. Questão complicada, né? Pode um crente jogar na Mega Sena? Alguns irmãos já me perguntaram isso. Pastor, tipo assim, eu vou dar o dízimo. Eu vou te abençoar, pastor. E vou pensar um bocado de gente, pode? Interessante, né? Sobre esse assunto eu vou falar outra hora, tá? Vou falar agora não. Cabe o estudo, gente. Eu não tenho resposta pronta para tudo, não. A Bíblia não. Veja bem. A Bíblia não tem uma palavra direta. Depois a gente estuda isso. Depois a gente estuda isso. Eu não jogo, nunca joguei. Eu não jogo. Não, mas a Mega Sena é da Caixa Econômica. É legalizado. Esse argumento ninguém pode jogar. Entendeu? O bicho é ilegal, exatamente. O bicho é ilegal. Gálatas 6,6. A irmã está assim para mim, assim, não, pastor, não. Eu não estou falando nada não, irmã. Não, tudo bem, eu respeito. E a gente não tem uma posição a respeito disso, porque na Bíblia... Vamos estudar isso depois. Eu não tenho uma palavra sobre isso aqui, assim, pronta. Receita de bolo. Eu não tenho. Se eu tivesse convicção... Gente, tem muitos temas
Porque a Bíblia não fala. E quando a Bíblia não tem uma palavra direta, nós vamos ter que procurar alguma abordagem indireta, mas se ela não fala nem diretamente, nem indiretamente... Sei. Entendi. Entendi. Bom, de qualquer forma, faça participante de todas as coisas boas. Teve uma plantação? Traz. Entendeu? É isso aí. Gente, a gente podia ser mais assim, né? Ah, mas eu não tenho plantação. Uai, senhor, mas de repente você tem uma colheita. Teve uma colheita, por exemplo, eu tive uma colheita, ganhei uma açãozinha na justiça. Faça participante. Gálatas 6,6. Gente, eu acho que o Novo Testamento, ele tira aquela consciência um tanto quanto legalista do dízimo. Ele vai muito além do dízimo. É uma visão de abençoar. Não é aquela questão assim, sabe, eu ganhei R$ 585,33. Na hora de dar o dízimo, eu vou colocar lá 53, eu faço a conta na calculadora 10 vezes para ver se não estou dando a mais uma. No Novo Testamento, não é assim. No Novo Testamento, eles vendiam propriedades e bens, gente. Era uma questão, o Espírito movia de uma maneira tão profunda naqueles irmãos, tão grande, tão profunda, que é mais do que simplesmente você ficar restrito somente no dízimo. Compreendeu? A lei do Novo Testamento é essa: faça participante de todas as coisas boas, considere ele merecedor de dobrado honorário, digno o trabalhador do seu salário, e por aí vai. Não é aquela coisa assim estrita, contada necessariamente. Graças a Deus por quem dá o seu dízimo, né? Só que às vezes você dá o dízimo porque você considera uma obrigação, e às vezes até com pena. Entendeu? O espírito do Novo Testamento não é esse. O espírito do Novo Testamento é o espírito generoso, voluntário, alegre, feliz, porque você foi arrancado das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, porque você agora tem uma vida nova, porque agora você está em Cristo, você é grato, você sabe que Ele é a fonte de todas as coisas, e você quer investir para que o ministério continue. Quer ver? Vamos comprar um violão novo e um contrabaixo novo. Agora. Né? Vamos comprar agora. Entendeu? E aí o que acontece? É dinheiro. Dinheiro, gente. Tudo, né, envolve questão financeira. Né? E isso aí não é nem a sobrevivência do seu pastor. É instrumento. Aluguel da igreja, quase R$2.000. Aluguel. E tem a luz. E tem água, e tem imposto, e tem isso, não é? E às vezes a gente deixa um aspecto imprescindível. Uai, senhor, e tem o pastor. Não, e tem o pastor. Você pode ter instrumento novo, microfone sem fio. No dia que você vê um microfone sem fio, assim, ó, nessa posição, sem ninguém segurando, você corre que é fantasma. Entendeu? Tem que ter alguém ministrando. Que valor teria guitarra, microfones, aluguel pago, se não tiver um ministro que estude? No dia que você sentir que o alimento na igreja é ruim, você vem falar comigo. Eu preciso saber. Se você acha que o nível da palavra é fraco, vem falar comigo, eu preciso saber. Onde que eu preciso melhorar? Entende? Porque eu procuro fazer, entendeu, o melhor que posso. Irmãos, eu convido, quando vocês forem na minha casa, vocês vão ver o investimento que a gente faz. Quem vai lá em casa sabe. Entendeu? Em biblioteca, em estudos, em cursos,
em aprofundamentos, compreendeu? Estou convalidando, né, cursos que eu estou fazendo. Quer dizer, a gente tem investimento, né? Esses investimentos, eles não são financiados pelos órgãos do governo, mas eu procuro dar o melhor. Eu procuro realmente dar o melhor. Eu procuro fazer com que vocês sejam instruídos na verdade, esclarecidos, uma palavra com um nível bom, uma palavra bem fundamentada, uma palavra estudada, refletida. Não é a palavra emotiva para você sentir um arrepio e pá, e você, caramba, mas peraí, que proveito teve tudo aquilo? Tem culto que é só isso, é grito, é arrepio, é barulho, e você sai e diz assim, caramba, houve um avivamento. Um avivamento foi medido pelo barulho, tal, mas e aí, gente? E o que ficou? E o que foi ministrado? Evangelho passa pela reflexão, entendimento. Entendeu? Então, tudo isso é investimento de tempo, é investimento de uma vida. Eu estou compartilhando isso em cima do que Paulo, né, fala no texto de Coríntios e de Timóteo. Entendeu? Muitas vezes o pastor até procurou, né, quem sabe disso, quem está comigo há mais tempo sabe, fiz trabalhos, fiz produção de vídeo, entendeu? Cheguei até a ganhar algum dinheiro por fora, tentei trabalhar com marketing de rede, sabe? Um dia que eu tentei trabalhar, a Márcia chegou para mim e falou assim, para agora com isso, eu estou perdendo meu pastor, eu estou perdendo meu pastor. Por quê? Porque é o seguinte, gente, o que eu me proponho a fazer, eu faço. Vou atrás, compreendeu? E me dediquei no negócio. Olha, pregar domingo. 7 passos para a prosperidade. Teve uns meses que eu estava assim, nos idos de 87. Passou um mês, passou 2, aí Márcio chegou e falou assim para o Jorge, estamos perdendo o nosso pastor e ganhamos um gerente. Não, Zé, eu estou falando sério. No início eu nem entendi muito bem. Não, deixa eu vou trabalhar. Depois fez, pô, sabe, está certo. Está certo. Porque a gente já vem, entendeu, de uma outra pegada. Em 91, eu estava na UF. Trabalhei em consultoria, trabalhei com mercado financeiro, entendeu? Matemática, curso de matemática financeira, análise de investimento, eu tinha tudo isso. Trabalhei com um dos maiores economistas desse Brasil, chamado Clarice Peckman. Eu podia ter seguido por esse outro lado, mas eu entendi que Deus tinha outro propósito. Entendeu? Não foi... eu não me tornei pastor porque não dei certo lá fora. Me dediquei à obra, ao ministério. Tá certo, eu poderia ter sido melhor orientado no início da minha vida cristã. Eu não fui tão bem orientado. É por isso que eu estimulo cada jovem dessa igreja a estudar. Eu estimulo mesmo. E hoje, aos 40 anos, eu estou procurando dar uma volta, uma virada radical. Entendeu? Estou procurando dar uma virada. Só que o esforço é muito maior. Quem tem 20, estude. Nem todo mundo vai ser... Você pode ser um crente cheio de Espírito Santo e um juiz federal, por que não? Seja cheio do Espírito Santo e seja um arquiteto. Por que tem que ser necessariamente pastor? Por que tem que ser necessariamente evangelista? Tem muita gente se metendo com isso e não é chamado. Não é chamado. Então, seja um bom profissional, cheio do Espírito Santo, dê testemunho. Seja sal, seja luz na faculdade. Irmãos, nós precisamos encher a sociedade de pessoas de Deus. Sabe? Brilhar a luz do Senhor nas empresas, empresários éticos, empresários que façam diferença, sabe, nessa sociedade, que não soneguem impostos. Precisamos de profissionais que trabalhem como ao Senhor, servindo seus patrões como para Deus. Brilhar nessa sociedade. Não, é brabo, né? Mas...
Um dia sem imposto para o combustível. Lá passou lá a gasolina, R$ 2,89. Tirou os impostos. Sabe para quanto foi o litro de gasolina? Foi uma fila. Não, despencou, né? Despencou, foi lá para baixo. Foi para R$ 1,20. Impressionante. Aí eu fiquei assim, meu Deus. É. Impressionante, é verdade. É muito imposto, mas independente disso, né? A gente. Mas a gente. Não é fácil, mas é possível. Aliás, eu estava sentindo sua falta, Marildo. Quando estava sentindo falta da Marildo? Está vendo, Marildo? A Marildo, sua presença, suas perguntas. Não é? Alguma pergunta mais, gente, sobre isso, para a gente concluir? Alguma pergunta? E você, moça? Você está rindo para mim, moça? Alguma pergunta? Nenhuma? Gostou de vir aqui? Vai voltar mais vezes?